Olá, minha saudação a todos e a todas. Aqui quem fala é Val Beagra. Esse é o Videocast Caleidoscópio Jurídico. No primeiro bloco, sempre nós temos o giro de notícias, que são as notícias mais importantes da semana. Depois, no segundo bloco, sempre nós teremos um entrevistado, alguém que representa um setor específico, que tem posicionamentos contundentes, que contribui em suma para o mundo jurídico. Assim, o caleidoscópio será sempre formado pelas duas partes. Hoje, nós vamos falar do nosso giro de notícia. Primeira notícia que nós iremos enfocar aqui foi a posse do novo ministro Zanin. O ministro Cristiano Zanin entra no lugar do ex-ministro Lewandowski. Ele segue ou ele foi indicado para seguir uma trilha garantista. Ele tem 47 anos e perfaz as duas condições muito claras que a Constituição adita, que é o notável saber jurídico e a reputação ilibada. Não há nenhum obstáculo constitucional para a sua indicação. O fato de ser possível ou não laço de amizade com Lula não o torna, com o presidente Lula, não o torna impedido de assumir esse posto para a qual a Constituição designa que é um critério discricionário, assim como outros presidentes fizeram ao longo do tempo. A grande questão aí não é se ele é preparado, que o é, como advogado, deu provas notórias. O seu trabalho, o seu denodo na Lava Jato, onde todo mundo era contra, o reputou com um papel histórico da advocacia brasileira. Mas a grande questão de todos os indicados, seja ele, seja o próximo e os anteriores, é o mundo jurídico, a sociedade vai discutir a respeito da sua legitimidade? A sociedade brasileira deveria chancelar de forma implícita ou deveria os seus órgãos essenciais, todos os operadores jurídicos, a OAB, as instituições de classes, as instituições civis, formar posicionamentos ou tomar posicionamentos do futuro ministro sobre temas que são temas imprescindíveis à sociedade. Então, esse debate deveria ser mais ampliado ou não? Na nossa opinião, esse debate deveria ser cada vez mais ampliado para que nós tivéssemos uma garantia, nós tivéssemos um maior peso para a segurança jurídica, nós soubéssemos quais serão os posicionamentos do ministro em questões sensíveis para a sociedade. O segundo tema é a quebra do sigilo bancário da deputada Carla Zambelli, bem como as buscas e apreensões. Na verdade, essas medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Com base em quê? Com base em provas, houve provas contundentes de que estava se tramando uma invasão, veja só que coisa pesarosa, uma invasão no sistema eletrônico do CNJ. Para fazer o quê? Para se expandir a narrativa de fraude no processo eleitoral, para disseminar mais uma vez fake news. E veja, pasmem, para inserir um falso mandato de prisão contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja que ponto desairosa se chega a ousadia de determinadas pessoas. E para isso contratou-se um hacker que fora identificado na operação no spoofing, o Walter. Há comprovantes de que assessores direcionaram valores para pagamentos desse hacker. Então, veja, diante de provas tão contundentes, diante da gravidade dos ilícitos, a competência clara do Supremo Tribunal Federal, então não vemos essa medida como uma medida que vá ao tangente do parâmetro legal. Muito pelo contrário, ela seguiu todo o devido processo legal, facilitando-se para que a deputada, através do contraditório e ampla defesa, possa mostrar que esses fatos imputados não são verdadeiros. Agora, diante do que fora arregimentado até agora, é muito difícil, porque houve a invasão, a tentativa de invasão do sistema eletrônico, houve uma tentativa de inserir um mandato de prisão contra
o ministro Alexandre de Moraes. Então, a grande questão é se há um nexo causal entre essas atitudes da deputada Carla Zambelli e do hacker, que inclusive confessou e direcionou e indicou os culpados. Então, não achamos isso como uma medida de um constitucionalismo que esquece-se os parâmetros legais. Muito pelo contrário. Achamos uma medida de um constitucionalismo, de uma democracia defensiva. Aquela democracia que não pode esperar que os atos autoritários tentem minar o processo democrático. É uma democracia que também tem luta, é uma democracia que não fica inerte àqueles vândalos que querem cada vez mais levar o obscurantismo ao nosso povo. Depois, a decisão acerca da legalização do uso para consumo da maconha. Na verdade, não há nenhuma decisão nova. Nós temos aí, está aí a Lei 11.343, 2006, uma lei já longeva, nos termos do seu artigo 28, que vai definir o consumo para uso pessoal, diferenciando o que é usuário e o que é traficante. Já houve voto do ministro Gilmar Mendes, do ministro Fachin, do ministro Luiz Roberto Barroso, admitindo que o uso do consumo pessoal poderia ser utilizado. No seu voto, o ministro Alexandre de Moraes, ele fala, e isso é uma questão essencial, o consumo, qual é a porcentagem em gramas que eu posso definir como consumo? O ministro propõe um elastério entre 25 a 60 gramas. Essa medida é uma medida alvissareira. A questão de droga não é uma questão de polícia, é uma questão de saúde pública. É muito melhor você legalizar, ordenar, trazer para a discussão da sociedade, dar meios que as pessoas possam ter consciência dos riscos, das consequências da sua utilização, do que deixar tudo isso na mão de traficantes. Ao você fazer isso, você tira das milícias do tráfico, uma fonte substancial de financiamento de atos ilícitos. Você traz para a incumbência do Estado das pessoas, podendo inclusive plantar para ter uso próprio. Há, obviamente, uma precaução que a maconha possa ser a porta inicial de outras drogas, mas isso deve ser tratado como saúde pública e não como caso de polícia. A saúde pública é muito mais benfazejo para que a sociedade possa evoluir no seu caminho. Porque a criminalização resultou no que nós estamos vendo agora, um genocídio incomensurável dos nossos jovens. E, por último, a questão da legítima defesa da honra, da declaração de algo ignóbil. A legítima defesa da honra é um gongorismo que já deveria ter sido suplantado do nosso ordenamento, não só do nosso ordenamento, das notícias jornalísticas. Não mais deveria haver violência ou qualquer abuso em relação às mulheres com base na legítima defesa da honra, como se a honra fosse a possibilidade de violar o corpo de outrem, como se a honra fosse a possibilidade de menoscabo da incolumidade de outra pessoa, como se a honra fosse destituído dos princípios da vida. Fora declarado inconstitucional e muito tarde, porque a inconstitucionalidade era patente, era rontuda. Por que patente? Por que rontuda? Porque fere o princípio da vida, fere o princípio da dignidade da vida humana, fere o princípio da isonomia do gênero, fere a vedação a tratamento degradante. E por que tanto tempo? Porque o jurídico, e isso nós temos que esclarecer, ele tem limites. O que nós declaramos foi inconstitucionalidade, mas não se baniu a violência contra as mulheres, não se baniu o feminicídio da nossa sociedade. E aí, nosso posicionamento é que essa questão tão essencial, as mulheres deveriam ter plena igualdade de direito com os homens, mas a questão não é só normativa, ela perpassa pela área econômica também. Eu tenho que dar garantias econômicas, eu tenho que dar as mesmas condições econômicas para as mulheres, as mesmas condições educacionais, as mesmas condições profissionais. Veja que o locus jurídico, o mini universo jurídico, ele é limitado. Eu preciso, para garantir substancialmente, para não ser apenas um ornamento retórico,
que esses direitos possam ser efetivados, não apenas no discurso, na narrativa, mas na concretização, na realização de cada uma dessas mulheres, principalmente as mais desvalidas. Então, a sociedade brasileira já deu um basta tarde a isso, mas não basta só um não no aspecto jurídico. Nós temos que concretizar essa igualdade, principalmente na seara econômica. Esse foi o giro de notícias da semana. Agora, temos a segunda parte do nosso videocast Caleidoscópio Jurídico, que vai ser a entrevista do professor Marcelo Neves. Minha enorme saudação a todos e a todas. Nós estamos agora definitivamente começando o primeiro programa, o Caleidoscópio Jurídico. E nesse primeiro programa nós estamos trazendo um entrevistado que é da mais alta elevatura intelectual, alguém que é conhecido tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Na Alemanha talvez seja mais conhecido do que no Brasil, que é o professor Marcelo Neves. O professor Marcelo Neves, ele é da Faculdade de Direito do Recife, fez mestrado na Faculdade de Direito do Recife, depois saiu para uma carreira alvissareira na Alemanha, fez doutorado, vários pós-doutorados em várias universidades do mundo, ensinou nas mais renomadas universidades do Brasil, Faculdade de Direito do Recife, na PUC, na USP, e agora é professor titular da Universidade de Brasília, a UNB. O professor Marcelo Neves é alguém que muito honra a academia brasileira, ganhou o prêmio Humboldt, que nenhum outro brasileiro conseguiu ganhar. Suas obras são lidas tanto aqui quanto lá fora, e com a peculiaridade. O professor Marcelo Neves, ele tem tanto dogmática, já que era procurador da Prefeitura do Recife, como também foi membro do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, como é, obviamente, um parecerista e um teórico de escola. Então, ele pode unir, de um lado, a academia, do outro lado, a praxis, o cotidiano das letras jurídicas. Professor, é um extremo prazer que o ICL, o Caleidoscópio Jurídico, o recebe nesse primeiro programa. Passo-lhe a palavra para as suas iniciais deambulações. Valber, obrigado pelo convite para participar desse programa. Eu não sabia nem que era a primeira edição, primeiro encontro. Eu agradeço o convite e também esclarecendo somente que o Prêmio Humboldt eu fui o primeiro que ganhei nas ciências sociais, né? Havia brasileiros de ciências da química, da física, que haviam ganhado esse prêmio anteriormente. E eu estou aqui à disposição para as perguntas, para uma discussão, que na verdade é uma discussão entre colegas e amigos, e eu fico à vontade aqui para aguardar seus questionamentos, suas perguntas. A primeira questão, como é que alguém que é plural, que é um caleidoscópio com essa pluralidade de cores, decide abraçar a carreira acadêmica? Num país periférico, usando a terminologia muito utilizada por você, Marcelo, qual seria, então, esse eros de se render ao chamado da carreira acadêmica? Talvez isso tenha a ver com uma certa vocação estimulada, é claro, dentro do ambiente familiar. Meu pai era um advogado muito bem renomado e eu poderia partir para esse caminho no escritório dele, mas ele tinha uma grande admiração pela vida intelectual, pelos professores da faculdade. E eu, quando entrei na faculdade, eu me liguei mais à teoria, à reflexão crítica sobre o direito. E quando fiz o mestrado, eu vi que eu estava como procurador concursado, muito jovem, com 23 anos, com salário ótimo, era professor, fiz o concurso para a faculdade e procurador, mas eu vi que aquilo não me preenchia, né, a procuradoria,
e eu decidi abandoná-la em 96, eu deixei de vez e pedi licença da universidade, que eu ainda tinha tempo parcial por causa da prefeitura, e segui para o exterior, onde eu fiquei muito tempo, fiz doutorado, pós-doutorado nesse momento, né? E fui eh, modificando totalmente minha vida, me ligando exclusivamente à vida acadêmica. Eu acho que tem um filme, A Festa de Babette, que é muito interessante, que é uma cozinheira da França que fugiu depois do momento revolucionário, e ela ganha na loteria, lá no interior da Escandinávia, e onde não havia essa tradição gourmet, ela gasta todo o dinheiro da loteria para fazer um jantar para a comunidade. Então, é um pouco isso, né? O prazer de estar aqui todo dia trabalhando, lendo, escrevendo, refletindo, dando aula, é isso que talvez tenha levado eu renunciar à situação financeira, porque eu ganhava mais quando tinha 23 anos do que hoje, né? Então, isso é uma opção difícil numa sociedade como a nossa, mas eu fiz isso e não me arrependo. Marcelo, já que você consegue transitar do teórico para o prático, hoje nos bancos escolares nós não vemos esse clamor pelos alunos pelo maior aprimoramento. Você acha que pode haver um dogmático sem teoria, um dogmático apartado da doutrina? Eu acho que, evidentemente, ele pode existir, mas vai ser de um formalismo, de uma insensibilidade que é prejudicial ao direito. O direito tem duas dimensões assim que são relevantes. Os formalistas se apegam muito à consistência e ficam presos a uma dogmática radical sem nenhuma sensibilidade social. Os realistas, eles trabalham com essa adequação social e tudo isso de um sociologismo e perde a noção da consistência, que é fundamental para a previsibilidade e estabilidade do direito. Então, me parece que exatamente a noção de justiça, por exemplo, do Luma é consistência jurídica e adequação social do direito. O Niklas Luhmann falava isso, né? E eu acho que é nesse sentido que o formalista ele é limitado para o direito na sua dogmática, assim como o realista, o sociologista, é limitado porque ele desconhece as estruturas básicas do direito. Então, no campo jurídico é importante considerar essas duas dimensões, a dimensão social e também das ideias filosóficas, das visões morais e a visão interna. Senão vai ser um jurista incompleto, como dizia Raimundo Fauro. Mas brincando, Marcelo, o problema é que nossos alunos acham que pode fazer uma praxis axilar, coloca o livro como se fosse uma hormose jurídica que tomasse a parte do corpo. Mas, Marcelo, tirando de parte essa coisa jocosa, um dos seus principais livros, indubitavelmente, é a Constituição Simbólica. Uma Constituição Simbólica onde você deixa claro que a nossa Constituição ela seria essencialmente político-ideológica, faltando-lhe um caráter normativo jurídico. Mas logo no início, no contexto histórico, 1988, a Constituição Cidadã, essa Constituição, acho que antes das primeiras reformas neoliberais lá do Fernando Henrique Cardoso, essa Constituição ela não foi importante no sentido normativo jurídico para realizar alguma efetividade dos direitos fundamentais, ela não ajudou a promover esses direitos fundamentais. Qual seria a sua visão, depois de tanto tempo, desse livro, que é um livro clássico da literatura brasileira? É claro que eu penso que o simbólico não é absoluto, não existe uma Constituição puramente simbólica. O que eu quis apontar é que nas categorias dos direitos fundamentais e na divisão de poderes, na divisão funcional de poderes e no processo democrático com o financiamento de eleição e de lista, tudo isso, o modelo constitucional tem uma força simbólica
E essa força simbólica poderia servir para encobrir ideologicamente a realidade, no discurso cidadão, no discurso da Constituição cidadã, e o país implicava, naquela época eu escrevi, mais de 50% de pessoas em situação de pobreza e sem as condições de inclusão. Então, o que eu coloquei é que o modelo constitucional, se ele realmente tivesse força normativa mais satisfatória, nunca é plena, é claro que nós estaríamos em outra sociedade. Eu falei dessa força simbólica excessiva, hipertrófica, em detrimento da força normativa, não é absoluto. Agora, tem um ponto que eu também levanto no artigo que saiu também na Inglaterra, na Alemanha, na França, que é a força simbólica dos direitos humanos, onde eu enfatizo algo que ficou secundário, que a constitucionalização simbólica também serve para incrementar os movimentos sociais exigindo a aplicação da Constituição. Tem um lado positivo e um lado negativo, ao mesmo tempo que ela serve como ideologia que cria uma ilusão e é negativa, porque essa ideologia pode acomodar os cidadãos acreditando que está numa própria democracia, no constitucionalismo pleno. E essa é a linguagem, muitas vezes você vê Barroso falando, você vê esses juristas falando, nosso constitucionalismo tem muito de discurso simbólico nisso tudo. Foi isso que eu procurei apontar. Agora, é claro que a constitucionalização simbólica é muito melhor do que ditadura, do que ocorreu recentemente no Brasil, que eu acho que já não é constitucionalização simbólica, é um desprezo pela Constituição aberto do governo anterior, de Bolsonaro, e aí não há sequer de falar de constitucionalização simbólica, mas a postura foi de desprezo à Constituição, de degradação constitucional. E isso é muito mais grave, porque aí se perde até a hipocrisia que está dentro da constitucionalização simbólica. Tinha um autor francês que dizia: a hipocrisia ainda é melhor do que a postura direta de desprezo a valores, porque pelo menos na hipocrisia o vício presta uma reverência à virtude. Então, nesse sentido, é claro que constitucionalização simbólica não é um jogo de ponto zero, um jogo mas sim algo que tem também um significado prático e podendo levar à promoção da força normativa da Constituição. Mas veja bem, no momento que... Sim. Eu agora peguei de improviso, me lembrei uma coisa. Diante que houve uma tentativa de golpe recentemente, o 8 de janeiro, é claro, mas será que houve uma tentativa não houve uma tentativa de constitucionalização simbólica do golpe ao negar que as eleições poderiam ser eleições lícitas? Será que não houve todo um enquadramento teórico para romper com a estrutura democrática brasileira? Veja bem, eu acho que a questão de negar a validade das eleições, estrategicamente, sem fundamento, eu acho que aí não se trata, no meu entender, de simbolismo, porque a tentativa era instrumental para, ao afirmar isso, degradando a Constituição definitivamente, impor um modelo alternativo que seria um modelo autoritário. Então, no meu entender, o autoritarismo ele tem uma postura instrumental e, portanto, ele despreza qualquer limite constitucional. Então, o processo eleitoral, ao ser negado na sua afirmação pelo computador, com todo o controle que teve internacional e interno, evidentemente não seria um momento da constitucionalização simbólica, mas sim um momento de tentativa de transitar do simbolismo constitucional para um instrumentalismo constitucional, para um modelo autoritário. Marcelo, você cita alguns autores que falam da brasilianização da Europa. Termo bastante discutível, bastante discutível. Tudo bem. Você, obviamente, tem suas críticas,
afirmando que o ordenamento jurídico europeu adquiriu um histórico de constituição simbólica. Mas isso não seria motivo das reformas neoliberais implementadas na Europa, o que vai destituir essa autonomia do jurídico, tentando explicar para o nosso público. Não seria o problema da brasilianização da Europa, não seria um motivo jurídico, seria um motivo econômico, porque as constantes reformas neoliberais fez com que um maior número de população de hipossuficiente, que nós não podíamos perceber, por exemplo, na década de 80, 90 na Europa, ocorresse. Por exemplo, na Europa da década de 90, ano 2000, você não via pequenos furtos. Hoje você vai, se você for para a Itália e não cuidar bem do seu bolso, você vai ver, obviamente, aqueles punguistas que vão bater sua carteira. Então, esse termo não seria muito mais complexo e não iria redundar numa perda de autonomia do jurídico, Marcelo? Certo. Então, o meu argumento em relação a Luhmann é que a teoria dele seria muito provinciana, porque ele falava de autopoieses, autonomia operacional do sistema jurídico, e meu argumento foi no sentido de que, em face do neocolonialismo, do colonialismo anterior, do imperialismo, houve uma assimetria no desenvolvimento da sociedade mundial, que era o conceito de Luhmann de sociedade mundial. Ele vinculava muito todo o esquema à autopoiese do direito. Eu procurei dizer, não, a autopoiese é limitada, então você tem bloqueios do direito, da autonomia do direito, quando há grandes desigualdades e exclusão social. Exclusão, para mim, era o subincluído ou subexcluído por baixo, que não tem acesso, e o sobreincluído ou sobrecidadão, que manipula o sistema jurídico. Então, nessa relação de sobre-cidadania e subcidadania, haveria uma implosão da Constituição, no meu argumento, em países onde há grandes desigualdades. O fato é que, no meu livro, na edição alemã de 1988, eu já coloco esse problema e afirmo que está havendo não a brasilianização da Europa, como usou o Ulrich Beck, mas a periferização do centro. Então, pode ser que em determinado momento essa diferença perca todo o seu significado, mas eu acho que ela ainda não perdeu. Hoje se usa Global Sul, Global Norte, que é um eufemismo, na verdade, que muitos autores, como Saskia Sassen, que usava centro-periferia, também o chileno, bem conhecido, agora me faltou o nome, também usava centro-periferia, ele começou a usar Global Sul, Global Norte. Então, isso é uma linguagem que é válida, mas, para mim, eu ainda quero mostrar a simetria de poder. E essa simetria de poder significa que fatores econômicos sociais excludentes minam a Constituição na sua força normativa. Se a Europa começa a entrar nesse processo e os Estados Unidos, evidentemente vai haver também essa situação. Tem um momento que Durkheim diz assim: as condições extracontratuais do contrato. E eu digo, as condições extraconstitucionais da Constituição, para que a Constituição funcione. Então, há uma tendência periferizante para que essa distinção até desapareça, mas isso não tem nada contra o pós-colonialismo. Minha teoria não é algo contra o pós-colonialismo, porque, para mim, essas diferenças são relevantes. A diferença minha é que os pós-colonialistas são muito culturalistas. Eles querem falar muito de identidade cultural da Índia, identidade cultural do Brasil, mas essas meninas do Sudeste aí não tem nada a ver com a gente, entendeu? Essa identidade cultural, o Sul tem ódio. Eu morei na Alemanha, quer dizer, isso qualquer cidadão, seja de origem japonesa, tem os mesmos direitos, mesmo que ele não tenha nenhuma identidade cultural, porque é cidadão brasileiro. Então, acabar com essa visão. Então, nos pós-coloniais ainda há essa postura muito culturalista de nação, e por isso que eu me afasto deles. Nesse ponto, eu considero mais a questão estrutural das assimetrias do poder. Perfeito. Só um detalhe para a nossa audiência. Naquela época histórica, quando você falou na Constituição de 1988, estávamos em 1988, a exclusão social, que a gente, vamos pegar como parâmetro a insuficiência alimentar, era em torno de 50% da população brasileira. Hoje, em 2022, a exclusão
pegando esse parâmetro da insuficiência alimentar, ainda pega de nossos irmãos 33 milhões de brasileiros, que é um número assim assustador, é um número que representa uma vergonha para a nossa sociedade. Mas passando para um outro livro, que é um livro chamado Transconstitucionalismo, nesse livro você fala do entrelaçamento de diversas ordens jurídicas, ou seja, você fala que há uma interação entre a ordem internacional, a ordem supralegal, a ordem transnacional, apontando problemas fundamentais, problemas muito graves entre separação de poderes e direitos fundamentais. Nesse mundo de aldeia global da década de 80, que hoje está tudo na infosfera, nesse mundo ligado em redes, o papel das redes sociais não representaria um enfraquecimento das democracias? O discurso de ódio, as fake news, não representaria um enfraquecimento das democracias? Isso pegando agora, porque nós temos vários núcleos políticos brasileiros atualmente que utilizam esse discurso de ódio como arma política. Nesse livro, o Transconstitucionalismo, isso já não seria um mal que lá atrás você conseguiu prever para a nossa atualidade recente? O transconstitucionalismo, quando eu apresentei, era uma posição contrária de Habermas, que queria aquele cosmopolitismo constitucional, e de Toynbee, que falava que tudo havia uma nova Constituição. Constituição da internet, Constituição da lex esportiva, Constituição da lex mercatória, e ficaria mundos privados com Constituição. Isso aí é negar o sentido histórico e funcional do conceito de Constituição em sentido moderno. E aí eu procurei dizer que o problema era outro, que quando surge a Constituição moderna, ela está vinculada ao Estado, porque havia exigências de direitos e limitação do poder. Sendo que esse modelo, quando chega no fim do século XX, o Estado não tem mais força de resolver todos os problemas constitucionais. E problemas constitucionais de direitos fundamentais, de limitação do poder, passaram a ser tratados por outras ordens jurídicas, como, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos, que muitas vezes está em contradição, em conflito com as ordens estatais. Mas você acha que essas cortes efetivamente têm eficácia, Marcelo? Não, em grande medida tem. Na Europa teve, aqui no Brasil teve, com algumas decisões, como o recurso na questão do depositário infiel, que a Corte seguiu e criou até uma categoria nova, supralegalidade. O Brasil cedeu. Outros momentos, há momentos de tensão, não é um diálogo perfeito. E quando há o diálogo transconstitucional, a gente tem que considerar que esse diálogo transconstitucional, mesmo havendo diálogo, não sendo conflito, tem que ser naquele sentido de Feyerabend. Você que é de uma escola está disposto a encontrar o outro e modificar suas mais profundas convicções. Então, e considerar que elas eram apenas fantasias. Então, essa situação é de busca de aprendizado. Mesmo no conflito vai haver aprendizado. Agora, o que não dá é dizer que o Estado soberano consegue se isolar plenamente em termos constitucionais. E aí eu apresento 102 casos onde há esse entrelaçamento entre ordens, seja privadas, lex mercatória, lex esportiva, internacionais parciais, como a europeia e a americana, e também a própria dos indígenas, no caso do Suruahá, que a turma queria prender toda a comunidade Suruahá e os Yanomami por causa porque matavam crianças com deficiência, e aquilo eram crenças profundas. E os antropólogos ficaram muito assustados. Eu disse, tem que suspender uma racionalidade linear aqui, tem que ter capacidade de aprendizado. Então, esse é o argumento. Agora, eu concordo que com a internet, os novos modelos de internet, com as fake news, tudo isso, esse mundo digital começa a minar a democracia e o constitucionalismo. Aí é uma coisa que eu sempre disse, empiricamente, isso pode implicar também limitações ao desenvolvimento do constitucionalismo. Mas duas questões, e não fique zangado comigo. Certo. Primeiro, será que as cortes que têm incidência no Brasil, elas foram eficientes no período Bolsonaro, diante de tanta matrança, diante de tantas ações, e não houve um único posicionamento? Ponto 1.
Ponto 2. Esse transconstitucionalismo, depois da pandemia, depois da guerra da Ucrânia, onde há necessidade das cadeias produtivas serem relocadas, para que não haja esses gaps que houve com as cadeias produtivas. Ou seja, não tem sentido você produzir, por exemplo, remédio na Índia, quando a necessidade estava no Brasil, quando a necessidade estava nos Estados Unidos. A cadeia de automóveis, você pegar um automóvel para ser formado em 8 países. Isso não dá uma mitigação nesse transconstitucionalismo, onde eu poderia ver que esses fatores econômicos, essa infraestrutura econômica, não iria retomar, não falo do conceito de Estado soberano-nação, não estou falando disso, mas de uma necessidade de uma reestruturação prática e teórica sobre isso, Marcelo? Sim, é claro que há um bloqueio econômico profundo da forma de reprodução jurídica. É claro, a ideia de uma economia que está acima de tudo, de um código econômico ter, não ter, que vai imperialisticamente se expandindo, isso já vem desde o século XIX, com a obra crítica naquele momento de Marx, que é imprescindível, mesmo que a gente não seja marxista. Então, esse potencial destrutivo da economia em relação a outras esferas discursivas, como arte, educação, saúde, direito, política, é bem claro. Porém, o limite do transconstitucionalismo está aí. Qual é a capacidade de o constitucionalismo enfrentar essas situações no aprendizado recíproco, mas não se subordinando à esfera econômica? Eu apontei no final do livro exatamente para esses limites, tanto das grandes potências políticas destruindo formas de diálogos constitucionais, os Estados Unidos principalmente, e a Inglaterra, como também os Alex Mercatório, Alex Esportivo, esse privatismo já minando o constitucionalismo e não afirmando o constitucionalismo. Então, esse ponto eu considerei como limite do transconstitucionalismo, daí porque meu novo livro, que eu estou escrevendo em inglês e português ao mesmo tempo, depois que eu publiquei 2 na Oxford University Press, aí eu estou animado, eu estou escrevendo português e inglês ao mesmo tempo o livro. Então, transdemocracia, pode dar um engano que é transdemocracia, não é encontro das democracias, é outra ideia. É que o argumento do Doll, seguido por Habermas, é que a democracia implica a inclusão política do afetado. E eu tomo meu argumento para dizer como as democracias ocidentais modernas foram antidemocráticas ao estabelecer no processo de democratização escravidão, depois a Conferência de Berlim, que dividiu a África, o Scramble for Africa, quer dizer, a corrida, a luta pela África, dividir a África, o imperialismo também que impõe, no caso do Iraque, destrutivamente, sem nenhuma base, com a fake news, invade unilateralmente. Então, hoje eu estou trabalhando como as democracias ocidentais destruíram o seu ambiente político, mas o ambiente é condição para um sistema. Então, hoje você vê essa loucura que é os imigrantes. Tem crianças que são liberadas, Saskia Sassen, mais de 1.000, aponta para mais de 1.000 crianças que tentam ultrapassar seus pais a fronteira daqueles países latino-americanos que não oferecem condições de vida, destruídos exatamente pelo imperialismo ocidental, essas crianças entrando pelo coiote, porque o pai paga o coiote, livra esse menino daqui, que esse mundo é um inferno. É nesse sentido que me parece que cabe uma crítica radical à democracia ocidental. Não no sentido de negar a nossa cultura, de negar a cultura de El Salvador, não é isso, é que os Estados Unidos, as grandes potências atuaram desde a escravidão, a França, a escravidão se mantém depois da Revolução. Tem um período curto por causa da guerra no Haiti, mas depois volta. Então é nesse sentido que eu procuro agora ir além da transconstitucionalismo para fazer uma crítica às democracias ocidentais. Não me interessa a Rússia tanto, não me interessa a China, eu sei que esses países têm atuações que podem ser criticáveis. O que eu quero me concentrar é nas democracias ocidentais. Perfeito. Marcelo, indo para a nossa realidade, nós podemos ver, mas utilizando, obviamente, a sua teoria, o objetivo dessa parte do programa é justamente isso, focar na teoria do entrevistado. Nós vamos ver nas relações entre o executivo e o legislativo brasileiro, para ser eufêmico, uma troca de favores.
algumas vezes com fins não tão republicanos. Essa troca de favores entre o legislativo e o executivo não vai dizer que quase não há diferença entre o fenômeno político e o fenômeno jurídico, tomando esse caso específico, Marcelo? Esse foi meu argumento contra o Luma sobre a autopoiese, porque o que é que o Luma falava? Autopoiese da política, autonomia da política como democracia. Na verdade, o que o Luma está dizendo que a democracia é autopoiese. Ninguém nunca entendeu, disseram que o Luma era conservador. A democracia é autopoética porque você não pode, depois de ter a eleição, dizer não, Deus não quis assim. Ou você dizer, vamos rezar para Nossa Senhora e pedir que essa eleição não valha. Essa eleição, você negar a eleição pela força. Quer dizer, a democracia implica o fechamento. Quem fecha é o povo procedimental. O povo participando nos procedimentos é que fecha a operacionalidade do sistema democrático, o que é o lado da autopoiese, em palavras simples, que o Luma falaria do direito, é o Estado de Direito. O que é que faz o constitucionalismo? É acoplar, a Constituição acopla a política permitindo influências fundadas constitucionalmente. Mas o que é que ocorre entre nós? É que essa autonomia não está nos termos lumanianos, não pode se sustentar isso, porque há um imbricamento, uma reciprocidade que a gente não pode falar da autonomia da política e autonomia do direito nesse contexto, porque, na verdade, eles estão de tal forma, não é que o direito não seja condicionado pela política em toda parte do mundo e a política e a política não seja influenciada pelo direito. Nesse caso, é intrincamento destrutivo, como falaria Claude Lefort. A ideia de Lefort do Estado moderno é desintrincação. A desintrincação entre pouvoir, luar e savoir. Eu diria assim, indo além, que é desintrincar política, direito, propriedade, saber, desintrincar. Então, nós temos um intrincamento que impede a autonomia do sistema jurídico. O que a gente vê na prática, a politização, a judicialização da política, que falam tanto na Europa, usando autores alemães, significou a fortificação do direito na Europa, limitando a democracia. Era um problema que se criticava. No Brasil, não. A judicialização da política não fortifica o sistema jurídico, ela está ligada a uma politização do direito. Os ministros do Supremo atuam como verdadeiros políticos nesse sentido, e eles atuam até, e não tem base eleitoral, eles são um grupo, de certa maneira, como diz o Piketty, uma aristocracia que sempre foi conservadora. E esse grupo, ele atuando dessa maneira, o parlamento deixa de ser o centro do sistema jurídico, no sentido lumaniano, e o Supremo começa a ser observado mais em questões políticas mesmo, do que o próprio parlamento. Então, aí nós temos realmente um intrincamento que impede desenvolvimento, não é que não haja democracia no sentido absoluto, mas prejudicado por esses intrincamentos, tanto o constitucionalismo, o Estado de Direito, como a democracia. Deixa eu tentar ajudar a nossa audiência. Luma é um grande teórico do século XX, é um jurista, um sociólogo, e que aceitou as críticas de Marcelo. Parte das críticas, Luma escreveu fazendo jus ao que Marcelo falava, e quando ele falava de um sistema autopoético, é um sistema que se autorreproduz. Usando uma linguagem bem simples, seria um sistema onde o jurídico teria a força normativa de produzir efeitos maiores sem interferências outras. E esse acoplamento que Marcelo falou são as relações entre a política e o direito. Acoplamento no sentido... Eu sei que não estou sendo tradutor e traditório, eu sei que não estou sendo perfeito, mas estou tentando ajudar, Marcelo, me desculpe, a nossa audiência. Passando para um outro livro, Marcelo, que é Têmis e Leviatã, Têmis, a deusa da justiça, Leviatã, esse monstro, esse estado exasperante, esse estado opressor. Você falou da importância dos procedimentos constitucionais para assegurar o livre fluxo de valores, de interação, de expectativas. E falou do Estado Democrático de Direito. Mas esse Estado Democrático de Direito no Brasil,
do ponto de vista dos direitos de primeira dimensão, direitos individuais, nós já não chegaríamos a um tônus de um certo desenvolvimento? Nosso grande problema, nossa grande fragilidade não seriam os direitos sociais, culturais e econômicos, estes sim que vêm se fragilizando a cada quadra histórica, mesmo com governos ditos progressistas, Marcelo? Certo. Antes, sobre o Luma, quando respondeu, ele admitiu a diferença inclusão e exclusão na sociedade mundial, mas ele ficou já dividido nesse momento, os discípulos dele não aceitaram isso, e ele vai dizer que há o primário da diferenciação funcional, que o problema da alopoiese que eu falei é mais regional, é secundário, mas ele tem um momento que ele foge, ele diz assim, talvez se comprove que a distinção inclusão-exclusão seja prevalente contra a própria diferenciação funcional. E ele termina o livro dele, me cita e diz assim, talvez se comprove que essa autopoiese e a importância do direito para a sociedade seja uma anomalia europeia. Ele ironiza, disse, porque é provinciana, de certa maneira, a teoria de Luma, e foi isso que eu procurei mostrar. Agora, quanto ao livro, eu procurei ver o ponto cego nos dois autores, que eles ficavam muito em conflito, e eu procurei em Luma mostrar que tem algo importante além das conexões sistêmicas, que é o mundo da vida, mas não no sentido habermasiano. O mundo da vida é um espaço de heterogeneidade profunda. E daí a esfera pública surge nesse contexto a partir das diversas conexões sistêmicas. O empresário não está na esfera pública diretamente, ele está trabalhando na empresa, mas ele vai pressionar. O educador também, os estudantes vão para a rua, eles não estão estudando, isso é esfera pública, eles estão protestando. Então, essa esfera pública habermasiana é orientada para o consenso. Então, eu disse, não, isso não tem sentido. Quer dizer, quando você... Ele disse, mas é contrafactual, senhor Neves, que eu estou falando. Contrafactual, porque nós tivemos um debate, falei, contrafactual, mesmo normativamente, contrafactualmente, uma eleição, um debate parlamentar, ele não está levando ao consenso, ele não é orientado para o consenso. Ele é orientado para absorção do dissenso. Muitas vezes quem perde a eleição ainda fica mais revoltado do que estava antes. Então, mesmo nesse sentido, não é esse o papel numa democracia onde há diversidade, heterogeneidade, complexidade sistêmica de uma sociedade hipercomplexa. Quer dizer, não cabe falar de orientação pelo consenso. Então, eu fiz essa crítica, postei na esfera pública como arena do dissenso. E aí eu procura respeitar esse conceito de esfera pública fora do parâmetro lumaniano, mas dou um sentido de dar ênfase ao dissenso heterogeneidade. Tem um autor, o Wellst, que ele dizia assim, o único consenso que temos é que nós vivemos no dissenso. Então é isso que a gente precisa de procedimentos, mas esses procedimentos a gente respeitar é uma condição de possibilidade, o respeito aos procedimentos. Legislativo, eleitoral, é condição de possibilidade da vida nesse dissenso. Então, esses procedimentos servem à absorção de dissenso e não para alcançar o consenso. Então, foi esse o argumento na obra Têmis e Leviatã, e eu mostro ali o modelo de Estado de Direito que eu ofereço, alternativa ao de Luhmann e ao de Habermas, e também eu procuro mostrar os limites tanto que estava ocorrendo já na Europa e nos países centrais, como os limites. Eu disse que lá o problema maior era de adequação, de responder, de adequação social desse modelo. No nosso caso, é mais grave ainda, porque era de bloqueio social da própria Constituição, da própria política, do próprio direito. Então, nós tivemos um bloqueio destrutivo da reprodução consistente do direito, então nosso problema ainda seria mais grave do que as novas situações de corrosão da democracia nos países centrais, na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Esta é a proposta do nosso caleidoscópio jurídico. Nessas semanas vão passar temas os mais diversos possíveis, com abordagens também as mais diversas possíveis. Você, Marcelo, nos brindou com a aula erudita como você é, não é? Haja visto que é um dos grandes pensadores do direito brasileiro, nenhuma elencação dos maiores juristas brasileiros atualmente
e, quiçá, também do século passado, vai ficar sem mencionar você por essa sua exuberância. E nós gostaríamos de agradecer o ICL, o Caleidoscópio, eu, a Gabi, todo mundo que faz parte do programa, o Edu, o Maurício, em suma, todo mundo que está aqui atrás, todo mundo que está aqui trabalhando, a Nara, em suma. E gostaria de passar a palavra a você para que você fechasse dando as suas depreensões. Em suma, não vou fazer isso, vou fazer melhor. O que está por vir do direito, Marcelo? O que está Eu sei que é por uma pergunta difícil. Qual é o porvir do direito? o porvir, Qual é né? o Eu acho dia a que o ser do direito direito? está em crise muito grande em face, isso eu acho que eu não gosto de usar a palavra crise, eu acho que a situação nova de toda a malha da internet, que é uma vida, é uma forma de vida paralela. Não pode falar de internet como se fala de uma TV, de um jornal, que a turma confunde às vezes. A internet é uma forma, agora mesmo nós estamos tendo uma forma de vida paralela à vida presencial. Então, essa forma de vida, ela levou a uma falta de controle dos mecanismos, os mecanismos jurídicos e políticos estão com dificuldade de enfrentar essas situações. Então, acho que a questão do direito hoje é como enfrentar essa nova realidade virtual para que não se percam direitos fundamentais e nem se destrua a democracia. Isso é o fundamental para a orientação de um direito para o futuro. E quanto também ao direito e política, e aqui talvez mais para a política, é como a gente pode recuperar a compreensão de que as democracias ocidentais, se elas continuarem atuando destrutivamente em relação a outros países que são do seu ambiente, esse ambiente também vai erodir as democracias ocidentais. Então, nós precisamos deixar as questões de intervenção, tudo isso para um debate internacional numa ONU reformulada, e não no unilateralismo, principalmente dos Estados Unidos, que atua realmente sem respeitar ilicitamente em relação ao direito internacional. Então, são esses dois focos como a gente vai ter. Mas a gente não pode esquecer que a questão da internet é muito relevante, o mundo virtual, mas está muita gente passando fome na África, em todos os países da África o problema é grave, e aqui na América Latina, na Ásia, então essas questões sociais têm que ser tratadas. Eu discordo um pouco de você, Valber, só no final que eu me lembrei, quanto aos direitos civis. Eu acho que não. Vá para uma delegacia de polícia visitar e veja como esses pobres sofrem. Veja o que mataram ontem lá em São Paulo, o direito à vida, o direito à liberdade desse povo. O policial toma negros e pobres da periferia e atua indiscriminadamente, respeitando seus direitos civis, aí não é o social. A prática policial no Brasil é uma prática criminosa frequentemente, contra os direitos civis e os direitos civis e a própria vida do cidadão pobre. Então, é claro, direito civil tem para mim e para você. Agora, para o pobre lá da favela, negro, periférico, transexual, travesti, não há praticamente garantias de direitos civis. Eles podem ter até sorte de não sofrerem esses ataques, mas continuamos com limites profundos nos direitos civis para grande parte da população. Marcelo, eu fico muito satisfeito, fico mais honrado ainda. Em quase 35 minutos de entrevista, você só discordou uma vez, então eu me sinto muito agradecido conhecendo quem é Marcelo. Se só teve uma discordância, então eu estou muito satisfeito, mas quando eu me referi a direitos individuais de primeira dimensão, não foi bem a direitos civis, mas isso é uma besteira, isso é uma questão outra. A liberdade. O ICL fica muito satisfeito, o programa fica muito alegre com sua presença e gostaria de convidar essa plateia para a próxima semana, para que estejamos juntos com uma nova discussão. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado.